Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Espero que bem. No ar, mais uma vez, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, de gestão e finanças pessoais. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje, nós vamos falar de um tema dos mais palpitantes que pode existir, que é a questão do ambiente. Porque a economia tem uma relação profunda, intrínseca, com esse meio ambiente, porque é da onde o homem tira os seus recursos, não é de outro lugar. E a sobrevivência do homem depende disso. E hoje nós vamos mostrar um capítulo essencial da gestão, que é a gestão da natureza. Porque nós podemos dividir a trajetória da evolução humana em duas situações. Houve uma época em que, não faz muito tempo, e a época marco se chama, vamos à luzinha maravilhosa novamente, se chama Revolução Industrial. Ela que é o marco. Nós podemos dividir antes dela e depois dela. Nesse pequeno gráfico, nós estamos com os recursos naturais. Isso é um presente que a natureza deu para nós, que está aí. E esses recursos naturais, nós demos um número para eles, um número de 100 unidades. E é disso aqui que o homem tem que viver. Porque os recursos da natureza, eles já estão propostos, eles já estão aí. O que o homem faz é tirar esses recursos dela. E essa retirada, ela passou por um ponto de desequilíbrio, que nós vamos ver, que é este que eu acabei de citar. A Revolução Industrial a partir de 1750. Muito bem. Mas como é que era antes dela? Antes, o homem precisava produzir a sua existência. E ele precisava comer, beber, vestir, dormir e morar. Porém, esses recursos o homem iria obter mediante o consórcio de 5 elementos básicos, que são a roda, a roldana, a alavanca, o parafuso e o plano inclinado. Todas as máquinas simples que o homem precisava, ou um pouco mais complexas, era da conjunção desses 5 elementos. Até hoje, as grandes máquinas também são a conjunção desses 5 elementos. Porém, como o homem tinha uma relação muito viva com a natureza, e ele tinha passado por uma evolução, ainda que lenta, começa com o fogo. O fogo, ele pôde se aquecer, ele pôde se defender, foi dando uma maior habilidade para ele sobreviver, mas não para por aí, porque foi uma descoberta. A segunda, mais importante, foi a descoberta da agricultura e a descoberta da domesticação de animais. Com isso, o homem já consegue produzir mais coisas e tem aí a necessidade de transporte. A necessidade de transportar é que traz praticamente a grande primeira invenção simples do homem, ou descoberta simples, que foi a roda. E vão se constituindo as grandes civilizações, e essas civilizações elas vão evoluindo, vão se descobrindo outras coisas. Porém, até antes dessa Revolução Industrial, a produção era muito igual aos recursos que eram oferecidos. Quer dizer, aquilo que o homem tirava da natureza para conquistar a sua sobrevivência, ele mais ou menos devolvia. Ou dava tempo da natureza se recuperar. Portanto, havia uma relação de quase igualdade. Era muito próxima o que o homem retirava
natureza era compatível com os recursos que a natureza tinha para oferecer. O problema realmente vai se dar a partir dessa Revolução Industrial, porque aqui já está havendo algum determinado desequilíbrio que vai dar origem a ela. As florestas já estavam na Europa em processo de escasseamento. E as florestas eram muito importantes por causa da lenha. E a lenha ela servia não somente para cozinhar, como também para aquecimento das casas. Com as florestas sendo dizimadas e praticamente em processo de, não digo que de extinção, mas não tendo mais recursos suficientes para o homem produzir, o homem descobre uma outra coisa, chamada carvão mineral. E é esse carvão mineral que vai servir não somente para o aquecimento das casas, mas também para até fazer comida. E também em outros processos produtivos. E ele vai tirando o carvão. E vai tirando primeiro o carvão aonde ele é mais fácil. E é justamente das minas de carvão. E à medida que essas minas vão ficando mais profundas, o que acontece? As minas vão enchendo de água. E é preciso tirar a água das minas. Essa necessidade de tirar a água das minas, essa necessidade leva à primeira grande invenção do homem, que vai romper com esse equilíbrio e projetar a Revolução Industrial, que é o primeiro motor a vapor para tirar a água das minas. Porém, era um motor ainda muito ineficiente, porque ele gastava muita energia, ele precisava de muita energia para funcionar. Ele foi daí aperfeiçoado, um cidadão chamado James Watt. E esse James Watt é que faz com que esse motor seja realmente eficiente. Quando esse motor se torna realmente eficiente, e realmente ele se torna algo rentável, é aí, a partir desse momento, em que o homem descobre uma máquina propulsora, autônoma, sem ter a necessidade da natureza por perto, mas apenas se utilizando de carvão mineral para fazer com que ela funcione, que esse motor vai passar daí para as manufaturas que estão existindo e começa daí essa revolução industrial. E a produção do homem vai ser em grande escala. Não vai mais produzir artesanalmente. Ele vai produzir em grande quantidade. E essa grande quantidade necessita cada vez mais de energia. Então, vamos olhar de novo na luzinha maravilhosa. Vejam que aqui nós tínhamos a produção, era muito parecida ou igual aos recursos disponíveis. Agora, com a Revolução Industrial para frente, nós vamos ter que a produção vai ser maior do que os recursos naturais, que os recursos que a natureza tem para nos oferecer. E esse é o desequilíbrio. Então aqui o homem tinha 100 unidades. Então veja que enquanto ele estava aqui, você veja, nós tínhamos mais ou menos uma relação de equidistância. Aqui não, a necessidade do homem de energia e a própria produção vai fazendo com que isso aqui vá subindo cada vez mais, fazendo com que a natureza seja exaurida. E essa Revolução Industrial, que começa em 1750, passa a ser uma fonte de profundo desequilíbrio. E agora vejam uma coisa, mas o homem, a humanidade, ainda nessa época, não tinha sido alertada para isso. O alerta veio em 1950, 200 anos depois. Nesses 200 anos depois é que se descobriu que o que estava acontecendo era isso aqui.
a natureza estava sendo exaurida e não havia mais meios de fazer uma reposição do que se retirava dela da forma como a humanidade estava utilizando esses recursos. É aí que nasce a gestão ambiental. É aí que nasce a gestão da natureza, que é o tema que nós estamos conversando agora, que vai influenciar profundamente na sobrevivência do homem. E essa mentalidade teve que se modificar muito rapidamente. E o homem passou a fazer coisas que antes não fazia. Como, por exemplo, até mesmo o cuidado com o lixo. Separar o lixo que é orgânico daquele material que é reciclado. Essa é uma das preocupações. Uma segunda coisa, e é a mais importante de todas, é no que diz respeito ao uso da água. Porque no uso da água, todos os detritos, os esgotos, de uma forma ou de outra, vão para os rios e dos rios vão parar no mar. E tanto os rios quanto os mares são uma fonte de sobrevivência do homem. O homem precisa deles para viver. Então, em termos de gestão de ambiente, uma das coisas mais importantes que vai existir e das mais caras vai ser a questão da água. E o segundo item importantíssimo, e olhe que nós não estamos nem falando de aquecimento global. Nem tocamos no assunto ainda. Outra questão fundamental é a terra. Mas terra existe muito. Mas eu não estou falando da terra que existe em abundância. Eu estou falando de uma coisa chamada terra fértil. Isto aqui, estes dois elementos, vão ser os principais obstáculos e das principais preocupações que o homem vai ter que ter nos próximos anos, já começando muito antes. Mas agora, eu coloquei assim esse nosso assunto de gestão em termos científicos, né? Procurando me fundamentar. E até coloquei, isso aqui é uma equação, né? E isto é uma inequação. E mostrando que os recursos sem unidade estão dados. O recurso da natureza está dado. E o que acontece é que está havendo uma evolução muito rápida. E nós vamos ter que mudar completamente a maneira de lidar com a natureza. É aqui que vem uma contribuição minha, não minha, né, mas da natureza, que para algum aluno meu que queira, eu já fiz isso, né? Aqui tem uma aroeira. E essa aroeira aqui, não fui eu que plantei. Foram os passarinhos. Foram eles que eles comem as sementes da aroeira e depois, quando vão defecar, elas saem junto, já prontas. Então, por acaso, se um aluno meu que estiver vendo, que seja, por exemplo, da faculdade onde eu leciono, da FAPSUL, se você quiser, eu tenho aqui uma pequena atitude para a gente mudar essa forma de gestão. E também digo que é apenas um só, porque a árvore ela precisa ser cuidada. Uma árvore, por exemplo, como esta aqui, os passarinhos não somente plantam, como também trazem os parasitas. E eu até fui tirar um parasita de aroeira, que é este. Isso aqui já é de um parasita que já nasceu numa aroeira maior, né, já está mais ou menos adulta, e eu arranquei porque ele vai secar esta árvore. Então vocês vejam, não basta você ter a árvore, você tem também que
cuidar dela. Agora, vejam bem, isso é uma atitude individual para nós, digamos, nos sentirmos bem conosco mesmo, porque a gente não ficou só olhando para as coisas, nós estamos também tomando uma ação concreta. Porque a escala de plantio na natureza tem que ser uma escala de plantio de bilhões de árvores. Bilhões. Tão grande foi a destruição. Então, meus queridos, eu, nesse ponto, vou parar, vou concluir a nossa exposição. Peço que vocês, se vocês gostaram, deem, por favor, os seus likes, inscrevam-se também no canal, porque falta falar de um elemento importantíssimo, que é a terra fértil, que nós precisamos dos dois, tanto da água quanto da terra fértil. Essa aqui é escassa, esta aqui é difícil. E essa aqui nós vamos deixar para um outro momento. E também, uma outra forma também, aqui eu tenho uma semente que está aqui dentro da terra, que é do limão rosa. Porque a aroeira, ela precisa de espaço, nem todos vão ter. Mas o limão rosa, ele cabe em um pequeno espaço de 1 metro quadrado. Acho que essa sementinha já foi plantada e dentro de algum tempo, um certo tempo, ela vai nascer. E até pensei no nome de uma aluna minha, que é a Laís Moraes, para levar para ela colocar na sua casa. Meus queridos e minhas queridas, vamos encerrando a nossa conversa. Novamente eu reitero o pedido, por favor, se inscrevam e deem os likes, porque o próximo vídeo nós vamos encerrar com a questão da terra fértil, que é onde nós tiramos a comida. Eu, particularmente, tenho uma pequena solução para isso. Mas isto eu só vou contar daqui a 1 semana. Então, aguardem esse emocionante capítulo que espera vocês e que vai ser editado daqui a 1 semana. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês.